Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Meu nome é Carolina e hoje eu estou muito feliz de trazer um tema que eu adoro, que são os musicais. Mas antes que você pause esse episódio pensando eu odeio musicais, que coisa mais chata, fica até o final, porque eu e a minha convidada, a gente está aqui com uma missão de apresentar para vocês os musicais e mostrar a importância que eles tiveram. Além, claro, de tudo que eles fazem a gente sentir e a vontade que a gente tem de sair dançando quando escuta as músicas. Porque os musicais, eles tiveram importâncias históricas nos momentos que eles foram sendo lançados, e a gente escolheu alguns deles para falar para vocês, porque também é muito musical, né? É capaz a gente ir lembrando de outros também ao decorrer do episódio. Então, se prepara, que vai ter muita coisa boa hoje. Dá uma chance para os musicais. Eu tenho certeza que um ou outro você vai gostar. Então, a minha convidada de hoje, a gente já conversou com ela no episódio de trilhas sonoras, uns episódios atrás. Quem perdeu, procura. Vale a pena demais esse episódio, está uma delícia. Fiquei ali ouvindo muitas trilhas depois disso. Bem-vinda, Lisley Nogueira. Muito obrigada, Carol, e que bom estar aqui de novo com o Cabine do Filme. É sempre um prazer poder conversar contigo e com o pessoal que ouve o podcast Rabiscos, especialmente o Cabine do Filme. Então, vamos lá, estou muito ansiosa aí para o nosso bate-papo sobre musicais. Musical é aquele tema, como eu estava falando, né? O pessoal ama ou odeia. Então, tem gente que já tem aquele preconceito de cara. Eu sei que é uma apaixonada. Quando eu mencionei musicais, você já topou na hora. Musicais fazem parte da tua vida desde sempre? Ou foi depois de uma certa idade que você começou a ver? Como é que é a tua história com os musicais? Então, eu acho que de 0 a 10, o meu apreço pelos musicais, ele vai a 12. Porque, assim, realmente é algo que eu gosto muito. E eu estava até tentando puxar pela memória como foi que eu comecei a ver os musicais, quando, em que momento e tal. E realmente deve ter sido numa infância, num momento muito jovem, né? De primeira infância ainda, porque eu acompanho, eu tenho memórias assim de musicais que eu assisti, desde os clássicos até as animações, né? Os desenhos animados. Então, do que eu me lembro, eu sempre estive em contato com musicais. Mas, assim, eu acho que quando eu comecei realmente a entender o que é o musical, né, a que se deve, qual a relevância da música, as técnicas musicais, realmente, eu acho que foi a partir da Noviça Rebelde. Eu acho que é o musical que mais me vem à mente quando a gente conversa. Eu acredito que deve ter sido um dos primeiros e, se brincar, um dos que eu mais assisti ao longo da minha vida. Acho que várias vezes. Olha, eu vou dizer que eu concordo com você em termos de Noviça Rebelde, é um dos meus filmes favoritos. Quando me perguntam quais são os filmes favoritos, eu sempre venho com Noviça Rebelde e Matrix, porque eu sou bem eclética. Mas o Noviça Rebelde eu tenho uma história com ele, de infância mesmo. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu vi. Eu vi muitas vezes, eu sei as falas, eu sei as músicas, eu sei quem vai falar, eu sei o que vai acontecer e eu me divirto e emociono toda vez. E é um filme muito anterior a nós, né? Um filme dos anos 64, 65, e a gente nasceu muito depois, mas essa é a mágica dos musicais também. Só para quem faz um resuminho, até a gente foi pesquisar, que a gente também não sabia exatamente, os musicais não são tão antigos assim. Final ali, começo de 1900, final de 1800, eles começaram a aparecer os teatros, e o primeiro filme musical mesmo foi lá para 1900, década de 1920, assim. E eles são filmes que têm essa tradição do teatro, né? Então, do show, da coisa da dança, da música, da orquestra. Então, os primeiros musicais, aquele da era clássica ali dos anos da Marilyn, dos anos 30, 50, até 60, por ali, são muito grandiosos. E as histórias acabam ficando em segundo plano. E eu acho que isso também desanima muita gente quando fala em musical, porque vem essa imagem daqueles filmes clássicos, daquelas histórias mais bobinhas, e não é. A gente vai mostrar para vocês como os musicais evoluíram e foram mudando ao longo da história, conforme a história. Né? Depois da guerra, nos anos 70, agora nos anos 2000, eles foram mudando e tem musicais muito sombrios, inclusive, musicais pesados, densos, reflexivos. Então, o musical é o jeito de contar histórias, que podem ser desde comédias a dramas, a romances, vários, até terror e nonsense, né? Como a gente vai mostrar aqui para vocês.
Então, o musical não é essa historiazinha que todo mundo pensa, não é sempre o Cantando na Chuva, a gente pode começar por ele, né? Eu ia começar por outro, mas Cantando na Chuva é aquela imagem, quando fala em musical, a gente vem com essa imagem, né? Até um adendo, aqui em Curitiba, teve o lançamento do Cine Passeio, que é um cinema de rua, faz uns 2 anos, uns 3 anos, eu acredito. Não sei, porque a pandemia, para mim, é um ano só, né? É uma coisa só. Mas eles, no lançamento, na inauguração do cinema, eles fizeram uma projeção na fachada com várias cenas de filme. E uma maior cena que eles colocaram foi a cena do Cantando na Chuva, aquela música, foi muito emocionante. Acho que até tem esse vídeo no YouTube, porque é uma cena, o Gene Kelly, doente, com febre, dançando ali naquela água, e tudo que aquele filme traz é maravilhoso, né, Liz? E você falando aí sobre o Cantando na Chuva, também é um dos musicais assim que eu mais gosto. Eu acho que as músicas desse filme elas são fantásticas, né? E a atuação deles é impecável. Imagina o ator, a dedicação e o profissionalismo desse ator para dar conta de uma coreografia tão intensa debaixo de um aguaceiro, né? Porque, de qualquer forma, assim, é uma cena que se passa propriamente num temporal, e é muito nostálgico. Sempre que a gente fala em Cantando na Chuva, sempre que eu ouço essa música, me emociona muito, porque ela traz muita leveza, né? O contexto do filme é um contexto muito divertido, é uma história muito, muito divertida, muito aconchegante, muito agradável, e as atuações impecáveis, né? O Gene Kelly, a Debbie Reynolds. Então, assim, eu acho que é um dos musicais mais marcantes. Eu acredito que desde dessa condição do início dos musicais, porque, assim, pelo que eu me lembro, tá, os musicais eles vieram para desconstruir esse formato do cinema mudo, né? Eles vieram já com essa ideia de trazer essa nova proposta, e é como você falou, na década de 20, nos anos 30, que surgiram realmente o boom desses musicais mais clássicos por serem a novidade em termos de estrutura e de proposta cinematográfica. Então, se permitir conhecer musicais como Cantando na Chuva, eu acho que os musicais também que tem o Fred Astaire, então, o Bonita Como Nunca, tem um que ele fez com a Debbie Reynolds também, que ele trabalhava, atuava muito com a Debbie Reynolds, que eu não lembro o nome agora, mas que também por volta da década de 30, né? Então é muito bonito, tanto as coreografias, o brilhantismo do domínio do sapateado. Então eu acho que a dança também é algo que é muito presente, né? Que já era dessa proposta dos anos 20, do pós-cinema mudo, trazer essa coisa coreografada, essa técnica, de precisão, e incluindo aí, enaltecendo a coisa do sapateado e essas músicas mesmo. As trilhas sonoras são impecáveis. Eu ia comentar do sapateado, porque tem aquela música do Good Morning, né? Do Cantando na Chuva, que tem aquela cena do sapateado que é sensacional. E a Debbie Reynolds disse que foi muito difícil, porque para o Gene Kelly e para o outro moço, que eu não lembro o nome também, eles eram muito, para eles era muito fácil, ela falou, parecia muito fácil, eu tinha que trabalhar o dobro, o triplo para dar conta, e a gente não vê isso no filme, é tudo muito fácil, parece que eles levantaram e saíram sapateando. No American in Paris, né, no Americano em Paris, também tem muita coisa de dança, tem muita coisa de balé, eu tive o privilégio de ver, inclusive, essa montagem recentemente em Nova York, na Broadway, eles mantiveram toda a aura do original, e é difícil, porque os dançarinos desses filmes eram muito, muito bons, e continuam muito bons para os parâmetros de hoje em dia, né? Eles eram cantores e sapateavam, e dançavam, e interpretavam, e faziam de tudo um pouco, e até eu ia falar do Gene Kelly, que ele fala, né, que o musical surge, você canta quando você não dá conta de expressar os seus sentimentos em palavras, e você dança quando não dá conta de expressar em canto, né? Então, uma coisa vai crescendo, e a gente sente isso nos filmes, né? Essa grandiosidade, essa leveza que você falou, isso vai contagiando a gente. E também das animações, né? A gente cresce, a gente falou muito sobre isso no outro episódio, da trilha sonora, como as animações trouxeram isso pra gente. E também com Mágica de Oz, de 39, né? Um filme que tem aí muito tempo, a gente sabe que tem muita controvérsia com o fato dela, né, da Judy Garland ser mais velha, tinha que amarrar ali para parecer uma criança, toda a coisa da intoxicação da tinta que teve ali no Homem de Lata, teve várias controvérsias, mas em termos de filme,
é um primor, né? Até hoje, esses dias eu estava vendo, você vê claramente que o cenário foi pintado, né? Mas não perde a magia, porque o filme é tão encantador, e agora tem, né, o Wicked, que eles fizeram, porque o Wicked é sensacional também. O Wicked, eles fizeram um livro contando a história da bruxa verde ali, da bruxa amada Oeste, e da Glinda, que é a bruxa boa, por trás da história do Mágico de Oz. Daí eles fizeram um musical, que até já teve aqui no Brasil, e tá para sair, vão fazer uma filmagem tal qual eles estão fazendo agora, do Hamilton e outros musicais. E o Mágico de Oz também, né, Liz? É um musical, assim, aquele, assim, que tem que ser visto. Eu acho que, assim, é coisas para fazer antes de morrer, né? É, É ver o Mágico de Oz. E tanto pela questão cenográfica propriamente, quanto não há como você não se identificar com algum daqueles personagens, porque eles escolheram um homem sem coração, né? O outro sem coragem, o outro, a outra que sem queria cérebro, né? isso, a outra que queria voltar, né? Ficar com a família. Então, assim, é uma fábula muito feliz aquilo ali, mas que ela contempla tanto adultos quanto, né, jovens, é família. Então, é assim, Sim. é uma mensagem, é uma estrutura para trazer essa mágica para a família. Então, tem que ver o Mágico de Oz, eu acho que é indispensável. E sim, eu acho que as histórias dos bastidores, elas são extremamente curiosas, né? Você falou no lançamento do Mágico de Oz, e assim, tipo, na mesma época, basicamente estava surgindo aí a Branca de Neve, né? Que era a É, animação. Então, que também, eu acredito que foi a primeira animação foi. musicada, que é a Branca de Neve. Então, assim, que é uma história clássica também, você levar aquilo ali para as telas é mágico, né? Eu acho que não tem palavra que descreva melhor a condição da música, né? Que envolve a dança, que envolve a interpretação, que envolve você contar uma história envolvendo tantos elementos sensoriais, né? Porque a música ela nos traz assim memórias afetivas, ela também mexe muito com as nossas memórias, com as nossas sensações. Então, eu acho que é mais um atributo dos musicais e dos filmes musicados aí, porque eles conseguem nos envolver a esse ponto, né? Da gente conseguir estabelecer uma conexão através de memórias afetivas e enfim. Exatamente. E até eu ia comentar que, assim, como eu falei no começo, né, que existem vários estilos de musical, e também que existem dramas, comédias e tal, mas também existem vários tipos de filmes musicais. Por exemplo, O Mágico de Oz é um filme que ela vai acontecendo e, de repente, eles cantam uma música. Vai lá, canta a música de apresentação do personagem, canta uma musiquinha aqui, uma musiquinha ali. A música é até pouca, se a gente for ver, não tem tantas músicas no filme. Agora, como os homens preferem as loiras, os filmes da Marilyn Monroe em geral, né? Até os homens preferem as loiras, é que tem aquela cena clássica dela com aquele vestido rosa cantando Diamonds Are a Girl's Best Friend. Mas o filme tem poucas músicas, se for ver. Tem algumas músicas da Jane Russell também, mas é mais a interação entre elas, o cenário, aquelas palhaçadas, aquela mal entendido, aquela coisa assim. Já tem outros filmes que eles pegam e o filme é inteiro cantado, como Os Miseráveis, por exemplo. Não tem uma fala, todas as falas são cantadas. Esse eu falo que é para quem é fã de musical raiz, assim, porque acaba sendo cansativo para quem não gosta tanto, apesar, eu sou raiz, então eu acho maravilhoso. E tem os filmes como Moulin Rouge, por exemplo, que eles pegam músicas que já existem e colocam dentro do contexto do filme. O Mamma Mia, assim, também, que são feitos, o filme é feito a partir das músicas do ABBA. Então, tem várias construções que podem ser feitas, né? Não necessariamente você vai criar uma música para aquele filme. E não necessariamente você vai criar um filme. O Moulin Rouge é uma criação original. Agora, O Mágico de Oz é uma adaptação a partir de um livro, assim como é Os Miseráveis. Tem muitos outros musicais, o Fantasma da Ópera também é a partir de um livro. Mas tem versões de musicais que são feitas a partir de peças, né, da Broadway ou do West End londrino, ou de outros filmes mesmo. Então, o filme é feito, depois passam uns anos, eles fazem uma nova versão, com novos personagens, novos atores. Então, existem vários modelos, é bem flexível a forma de se fazer musical, né? Isso que é muito legal também. A gente falou do Noviça Rebelde, que é um dos filmes que a gente mais gosta, que tem todo aquele encanto, aquele encantamento. E a Julie Andrews, para mim, é uma das atrizes mais maravilhosas do mundo. Ela fez também outro para mim que não pus na nossa lista preliminar, mas eu tenho que falar, que é Mary Poppins.
Mary Poppins, não a nova, porque eu vou fingir que não existe esse filme da Emily Blunt, que para mim a Mary Poppins é a Julie Andrews. Tá vendo a tua cara, você concorda comigo? Concordo totalmente. Assim, eu acho que se eu pudesse destacar duas musas, deusas perfeitas dos musicais, seria a Judy Garland e a Julie Andrews. A Julie Andrews, porque eu acho que Mary Poppins, ele veio pouco antes da Noviça Rebelde, se eu não me engano. Mary Poppins Então, é de 64, um pouco antes. Uhum. um pouco antes da Noviça Rebelde, mas assim, eu acho que a Julie Andrews, ela tem uma assinatura muito própria em termos de musicais, a voz dela é uma voz inconfundível, né? E Sim. assim, eu acho que tanto em termos de atuação, como é uma artista completa. Então é isso, eu destacaria essas duas artistas, a Judy Garland e a Julie Andrews, em termos de qualidade de musical. Porque os dois são musicais para a família, né? Tanto Mary Poppins quanto A Noviça Rebelde. E assim, mas ela tem um domínio Ela tem uma de palco. elegância, né? Ela tem uma elegância, é como se eu não sei, assim, não conheço muito a biografia dela, a história, mas certamente ela tem uma influência muito forte do teatro, porque a gente percebe que ela tem um domínio de cena, ela tem uma presença de cena que está além do canto, está além da interpretação, é um conjunto, e esse conjunto faz com que o filme ele se torne inesquecível. Então, eu destacaria sem dúvida. Até vou contar aqui um bastidor, que eu gosto muito dessa história. A Julie Andrews, ela fazia o My Fair Lady, que era a minha dama, né? Minha My Fair Lady, enfim. Ela que era a atriz que fazia o musical na Broadway, e ela tava fazendo muito sucesso. Quando eles foram escalar uma atriz, eles quiseram uma atriz que já fizesse sucesso, que foi a Audrey Hepburn. Só que a Audrey Hepburn não cantava todas as músicas, ela não tinha um alcance vocal para. Então, ela foi dublada em muitas músicas, que é a mesma atriz, inclusive, ela é uma das freiras da Noviça Rebelde, ela dublou a Deborah Kerr, ela dublou um monte de atriz durante muitos anos, e ela não podia contar que ela dublava. Depois de anos que ela conseguiu falar que era ela, e apareceu que ela dublou várias atrizes. E nessa que a Audrey Hepburn foi escalada para fazer My Fair Lady, a Julie Andrews foi escalada para fazer Mary Poppins, no mesmo ano. E ela ganhou o Oscar por Mary Poppins de melhor atriz, que inclusive Mary Poppins é o filme que o Walt Disney mais gostava, né? Ele morreu um pouco depois. E quando ela foi receber o Oscar por Mary Poppins, ela agradeceu o produtor do My Fair Lady que não escolheu ela para fazer o filme, porque dela ficou livre para fazer o Mary Poppins. Então é tipo aquelas tretinhas e bastidores assim, né? Porque ela não era famosa. Então, quando ela foi fazendo a Vice Rebelde, ela tinha acabado de ganhar um Oscar pela Mary Poppins. Então tinha isso Olha também, só. né, das divas fazerem os filmes e chamarem público, né, como a Marilyn, que a gente sabe que teve muitos problemas e bastidores, mas ela sempre estava nos filmes. Então eu gosto muito dessa história. A Julie Andrews, depois de muitos anos, ela teve um problema nas cordas vocais, ela perdeu, né, a habilidade de cantar, e ela começou a escrever com a filha dela livros infantis, e hoje ela falou que ela aprendeu uma nova forma de usar a voz dela. Isso eu achei lindo, e continua atuando, né, mas sem cantar. Então, realmente é uma diva, eu concordo muito com você, eu acho que merece todos os nossos aplausos. Verdade. Em relação também a essa questão do protagonismo, né? O protagonismo dos atores que se destacavam na época, eu lembro muito também dos filmes que envolviam os cantores, não necessariamente atores, tipo Elvis Presley. Então, ele era um cantor, né, que atuava, não sei, então era um artista, né, bem versátil, mas assim, eu conhecia mais o Elvis Presley como cantor, mas os filmes de Elvis Presley também eram filmes muito, muito cobiçados na época, né, eram muito disputados no cinema, Frank e Sinatra também, né? Exato, né, então assim, existia também esse protagonismo, né, para os atores, né. E depois deu uma baixa, né? Teve esses filmes foram todos na época da guerra, ali depois da guerra, filmes muito leves. Tem muitos musicais que a gente conhece pouco aqui no Brasil, mas tem Oklahoma, tem Carrossel, tem Sete Homens para Sete Irmãs, tem histórias assim que eu e minha avó, né? Minha avó adora também. A gente conversa, são filmes leves, mas teve uma baixa ali nos musicais. E nos anos 70 eles começaram a voltar. Só que daí com um ar mais de protesto, assim, eu acho. Eles começaram a trazer um pouco mais de questão social ali para o musical, né? Tem o Hair, que a gente não pode deixar de falar, Guerra do Vietnã. O filme foi um, né, estouro, assim, foi um...
Tem muito musical de guerra, tem o Miss Saigon também, que é um musical que também fala de guerra, que virou filme. Esses que a gente está falando, todos têm filme, tá? Nem que seja um filme filmado, nem que seja o teatro filmado, como é o Hamilton agora e tal. O Miss Saigon também foi filmado teatro. Alguns foram feitos de novo em formato de filme, mas todos eles viraram filme em algum momento. E tem um que eu quero falar muito, que eu sei que você não é muito fã, que é o Rocky Horror Picture Show. Gente, o que é esse musical? É um musical muito doido, dos anos de 1975. A premissa é o casal, que é já lembro o nome, o casalzinho de jovens se perde no meio da noite e vai parar num castelo, tipo um castelo assombrado, assim. Daí eles vão lá pedir para usar o telefone, tá chovendo e tal. Tem uma galera muito esquisitona e desce do elevador. O Tim Curry, para quem não sabe, o Tim Curry é o gerente do hotel do Esqueceram de Mim 2. Eu sempre lembro dele assim, tá, gente? Aí ele desce, ele é para ser um travesti, quer dizer, né, o personagem dele é um travesti de outro planeta, todo mundo ali é extraterrestre, uma roupa assim icônica e um filme completamente doido, com umas músicas muito doidas, muito dançantes, uma história bem cult mesmo, o filme virou cult instantâneo. Ele ficou nos Estados Unidos, eu descobri em Nova York, tinha um teatro que passava todo dia, meia-noite, o filme por 37 anos, assim, desse jeito. Tem gente que assiste o filme reencenando, usando as roupas do filme. Ele ficou famoso, todo mundo ali ficou famoso por esse filme. Até hoje tem convenção, agora não por causa da pandemia, mas convenções de pessoas que se encontram para ver o filme vestidos como os personagens. Até no filme que eu indiquei semana passada, As Vantagens de Ser Invisível, no livro tem isso, e eles levam isso para o filme, que são as pessoas fantasiadas com a roupa para assistir aquela sessão interativa, assim. Então, é um filme bem diferentão, já visto, tem umas cenas bem loucas, mas é muito bom. Você termina o filme, você fica dançando as músicas muito forte. E eu sei que tem um filme assim para você, que é o Footloose. Ah, com certeza. Eu acho que, assim, em termos de cronologia, os musicais que aparecem na década de 80, né? Eu não sei exatamente de quando é Footloose, mas eu acredito que é da década de 80. Olhei aqui. Pronto. Então, tipo, são os musicais que mais me marcaram em termos de preferência musical. Eu acredito que eles também vinham com essa desconstrução, porque estavam saindo da década do rock, né? Do início, que era a década de 70 e tal. E aí eles já estavam com a outra inserindo outros elementos para popularizar a música. Então, eu acho que essa música pop, essa música mais dançante, ela ela tem um traço muito, muito característico nos musicais dessa época. Tanto é que, assim, tem Footloose, Flashdance, Dirty Dancing. Então, são musicais meio que da mesma geração, e eu sinto que esses musicais, eles são espetaculares, claro, mas essa música animada, essa música contagiante, né, e são músicas que atemporais, que se você, não há como você não ficar animado com a trilha sonora do Kenny Loggins, que é o que compôs a trilha sonora do Footloose. Então, assim, eu tenho realmente um carinho muito grande por Footloose, primeiro porque eu acho que era o início da minha, não sei, a minha adolescência também, né, meninota, assim, mas essa década de 80, esses musicais da década de 80, eles têm essa... Eles têm em comum, todos esses que você falou, o Flashdance, o Footloose, o Sim, Dirty Dance, que as Dirty Dancing. músicas e as danças, elas estão incluídas na história, elas fazem parte da história dos personagens. Então, o Footloose, eles não podem dançar, tipo, eles não podem ouvir música, né? Flashdance, ela tá treinando para dançar, então, não é uma coisa que sai, porque os musicais, esses clássicos que a gente tava falando, ele meio que saía da realidade, era como se eles abrissem uma portinha e daí voltassem. Que eu ia fazer o link já, mas daqui a pouco eu faço. Eles iam, é como se você tivesse assim, num mundo de sonho e daí volta para a vida real. Esses que você citou já ficam mais reais, assim, ficam mais palpáveis, porque faz parte do dia a dia deles. O Dirty Dance, ela tá treinando para aquela competição de dança, então não é uma coisa dissociada da realidade. E por isso que eu acho que fica tão parte da vida mesmo, porque você pensa, pô, eu podia estar ali, podia ser uma amiga deles, eu podia estar ali com eles, podia ser eles, né? Então, isso é legal desses musicais mais modernos, contemporâneos ali dos anos 90, ali, 70, 80, 70, 90, eu diria, assim.
Mas eu acho que na década de 70 isso é muito forte, entendeu? Porque a música ela acaba se tornando a premissa da situação. Então, como a gente vê em musicais mais recentes, a partir da década de 90, que eu acho que a coisa muda um pouco, mas esses em particular, eu acho que o foco ele está na música propriamente. Então, a história é, se trata da música, tanto na questão do Footloose como a questão do Flashdance. Então, o motivo daquilo ali é a própria música. Sim. E aí, assim, por isso que eu acho que eles acabam inserindo essa trilha sonora tão vibrante, porque tudo gira em torno da situação musical, Até tem um da filme que é história, né? sim, dos anos dessa mesma época, que é o Grease, mas o Grease é diferente, porque eles se passam em 70, é gravado em 78, mas eles contam a história dos anos 50. Então, a vibe é daqueles musicais mais clássicos mesmo, né? De coisa meio sonho, meio... Eu amo, é um dos meus filmes favoritos também, eu lembro de muito criança assistindo, ele é colorido, ele é divertido, isso é muito bonito de ver, assim, é o que eu gosto de ver outras coisas relacionadas a musicais, e eventos e shows, eu sempre vejo muito essa reverência que eles têm, assim. E o Grease é um que é sempre muito reverenciado, e a Olivia Newton-John arrasa como Sandy, né? Até quem não sabe, a Sandy, do Sandy Júnior, tem esse nome por causa desse filme, falado pela mãe dela, não foi eu que inventei, viu? Então é um filme também muito especial, né? Eu acho que Grease também para você, colocar aquela jaquetinha da Pink Ladies e sair dançando. É muito talento, Carol, é muito talento. Eu acho que, assim, você dançar, dança, canta, tá atuando, a condição da expressão, o domínio da expressão corporal é muito importante e não é para qualquer um. É Não. muito talento, realmente. Eu acho que John Travolta estava no seu momento máximo. Grease certamente está no meu top 10 aí de melhores musicais. Eu acho a trilha sonora impecável Sim. de Grease. Certamente uma trilha sonora que daqui a 30 anos, 40 anos, ela vai agradar, é atemporal, e eu acho que os atores, assim, o elenco foi muito bem Foi. escolhido, Que não tinha eu nenhum acho tinha que 16 foi, anos, né? Todo não, mundo eu acho, mais velho. pois foi uma escolha primorosa esse casting aí, e assim, os protagonistas extremamente carismáticos, super galãs, eles tinham uma química muito, muito boa atuando, e talento, né? Sim. Talento extravasando. Certamente o John Travolta e a Olivia Newton-John estavam num excelente momento em termos artísticos, porque é um filme que é um divisor de águas. Então, Essa quem pres... viu o Grease sempre vai usar o Grease como comparativo para Sim. os outros musicais dessa mesma temática. Até essa coisa do High School Musical, depois que veio muito depois. Então, assim, sempre vai ter, né? O Grease, para mim, ele estabeleceu um parâmetro. Sim. E aí, todos os musicais que têm essa mesma premissa, que, querendo ou não, eles acabam servindo de comparação para o Grease. Só para explicar que eu falei dos 16 anos, porque eles se passam, né? São adolescentes, ali no final dos 16, 17 anos, mas os atores eram muito mais velhos. Tinham atores que já tinham 30 anos, mas que eles já eram consagrados, eles já eram conhecidos, eles já estavam mais estabelecidos na música. Então, por isso que fica, claro, a gente vê hoje em dia, você vê que eles claramente não têm cara de adolescente. Como o High School Musical, eles já tinham, né? Eles já eram bem mais jovens. Mas foi na mesma época também do Balo Sábado à Noite, né? Que eu acho um filme, olha, vou falar, eu acho muito chato, não tem história aquele filme. Mas a trilha sonora é uma coisa fantástica. Perfeita. Né? Perfeita. Então, e assim, existem aqueles momentos, os pontos altos, né, do filme em si, que é a questão da coreografia, eles terem usado o ambiente, né, da boate, o dancing lá, e novamente o John Travolta se destacando, né, com as coreografias, a desenvoltura com a qual ele dança, então parece que é uma coisa muito nata, né, então assim, tá nele aquela desenvoltura para dança, e reforça o sucesso do filme. Eu acho que o John Travolta, para essa condição mais recente, eu acho que ele equivale ao Elvis Presley, lá dos anos 60. Eu acho que eles têm, né, mesmo appeal, mesmo desempenho artístico, enfim. Também acho.
E daí a gente estava falando dos anos 90, mas os anos 90 foram meio morto para musical ali. Foi um ano, foi uma década, né? Teve muito filme assim. Foi a década que teve Matrix, que teve Beleza Americana, que teve Esse Sentido, Magnolia. Foram muitos filmes, Forrest Gump, que questionaram e mudaram as coisas. Então, eu acho que os musicais eram uma retraída nesse período. Só que, em 2001, veio Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, que, como a gente comentou no começo, que pegou músicas atuais, né, músicas pop, não eram músicas feitas para o filme, e transformou numa história, assim, que é um deslumbre visual, e a Nicole Kidman está, para mim, no melhor papel dela, mais bonita e interpreta muito bem, que inclusive virou musical na Broadway, ao contrário, esse era filme, e agora eles se transformaram em musical, com outras músicas, não são necessariamente as músicas do filme, parou um pouco após a pandemia, mas já voltaram a ensaiar, que eu amo demais Moulin Rouge, eu amo demais, eu acho um filme tristíssimo, eu não vejo o final, eu paro antes do final, mas o filme, assim, maravilhoso. O que você acha? Lembrando assim, você falou da década de 90, né, que os musicais eles deram abaixo, mas a gente não pode esquecer do boom que teve as animações na década de 90. Então, tipo, Rei Leão, que mais? Eu acho que esses da Disney, a maioria veio dessa época aí, sim, né, os mais recentes, então, Rei Leão, não sei o quê, Pequena Sereia, sei lá, o que Hércules, essa sim, galera toda aí, né, eu acho que foi, o boom realmente foi na década de 90, e que bom, porque eu acho que é muito legal também essa questão do didatismo dos musicais. Então, o que é que sim, aqueles musicais, eles podem... Existe uma mensagem ali, não só... A música também não está ali à toa, né? Sim. A dança não está ali à toa. Então, as animações infantis, elas acabam trazendo alguma didática, alguma mensagem, alguma coisa bacana. E... tipo, Rei Leão, inesquecível para mim. Então, a gente já tinha falado dele, porque ele sempre volta, né? Ele no episódio anterior, mas assim, eu acho que tem esse lado dos musicais que eu acredito que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente for falar de Hamilton, né? Essa questão didática aí de você contar uma história, de você passar uma mensagem através do recurso musical, né? E em relação a Moulin Rouge, eu acho que eu fiquei impressionada, porque tinha atores que eu nem sabia que cantavam. Sim. Então, assim, para mim foi uma surpresa ver a Nicole Kidman, tem o Ian McGregor, né? O Ian McGregor maravilhoso, o melhor papel da vida. Meu Deus! Pois é, então, assim, depois de ver o Ian McGregor, nunca que eu esperasse que ele cantava daquela maneira. Sim. Então, para mim também foi, eu fiquei mais impactada de saber que aqueles atores, eles cantavam daquela maneira do que propriamente com a história em si. Mas, sim, os recursos visuais, a questão do cenário, né, o panorama dos shows, então, sim, assim, aquilo ali é muito bonito, é muito bonito. Antes da gente seguir para os últimos aqui, os últimos 5, 6 que a gente separou, eu quero fazer um adendo que muitos desses musicais que a gente está fazendo foram montados no Brasil também, tem versões brasileiras, tem muito produção de musical brasileira, original, mas tem pouca coisa do cinema de musical brasileiro, por isso que a gente não vai citar tantos, mas assim, a parte de teatro, eu sou uma que sou louca por musicais, né, então eu já assisti muita produção aqui no Brasil mesmo, muita coisa boa feita aqui, mas como isso não tem no cinema, a gente não vai abordar essas peças aqui, mas só fazer um adendo para vocês saberem que tem coisa boa sendo produzida aqui, ou adaptações feitas aqui com atores nacionais, nossos atores são muito bons também, muito gabaritados, tem muita gente que a gente não sabe que canta e canta muito, então para quem tem interesse, acompanhe, siga, procurem as pessoas que fazem teatro aqui, que fazem um teatro musical aqui, que vale a pena. Eu quero falar agora do filme que mudou o panorama dos anos 2000, que foi Chicago. Chicago ganhou o Oscar de melhor filme, um musical. Só que é um musical diferentíssimo, porque a gente estava falando dos estilos de musical, que existem musicais que a música é como se você abrisse, saísse e voltasse. Chicago é isso, Chicago é uma história, são as mulheres que foram condenadas não, estão aguardando julgamento no presídio, da década de 20 e tal. E é uma coisa meio de gangster e mulheres bandidas ali. Só que toda hora que entra a música, que entra a parte do show, é para mostrar o que está acontecendo de verdade, o que eles estão pensando, o que eles estão planejando. Tem uma cena do Richard Gere
no sala do júri, na hora que ele está fazendo o julgamento, que ele começa a sapatear, que ele está manipulando os jurados, e a dança e a música e as cores vão entrando como um subterfúgio para mostrar o que ele está fazendo por trás do que ele está falando. É, assim, merecido todos os prêmios. Eu acho Chicago um filme incrível, é uma peça. A Catherine Zeta-Jones canta muito, tá lindíssima, mas a forma como eles usaram a música, essa questão de mostrar o que eles realmente estavam pensando e sentindo por trás do que está aparecendo, para mim é, assim, uma escolha do diretor, do roteirista, fantástica, assim, né? Não é só Vitor e Vitória, um filme super moderno para a época, gente, um filme, a mulher que se vestia de homem, que se vestia de mulher, que não podia ser mulher para fazer, tinha que ser homem, nos anos 60, então, assim, como tem mensagens que a gente, com a música, com a dança, passa despercebido, às vezes eles até acho que colocavam faziam um musical, a história, para passar mais despercebido que eles estavam trazendo mensagem, continuam trazendo mensagens, às vezes, muito à frente do tempo, né? Então, isso é legal, ele vê aquela mensagem escondida, aquela ideia que eles colocam ali para tentar mudar a sociedade pela música e pela dança. Até para suavizar um pouco, né? A maneira como aquela mensagem vai ser recebida pelas pessoas. Então, é a mesma coisa. Eu estava vendo recente uma opinião, também um vídeo sobre isso, e falando justamente de Grease, a mensagem de Grease, quantas questões contraditórias. Então, Sim. assim, a virgindade da Sandy, né? Que era tão questionada no filme, mas assim, que para a época, né, para a proposta do filme em si, que era um panorama conservador, e aí o comentarista falando justamente sobre isso, a maneira como a música suaviza, né, a abordagem a mensagem que o filme quer passar, e que tipo de reflexão acaba deixando, porque ela atenua aquelas questões que, na verdade, o filme quer, né, que não quer destacar, ou quer destacar, mas de forma direta, moderada, assim, né? intencional, já não sei. Vamos comentar rapidamente do filme do Fantasma da Ópera, porque eu acho o filme ótimo, mas não é nem de perto o que é o musical em si, porque tem gravações do musical, tem uma gravação de 25 anos, porque o Fantasma da Ópera começou no West End Londrina, e 2 anos depois ele veio para Broadway, com o mesmo elenco, a Sarah Brightman surgiu nesse musical, e ela foi escrito para ela, o Andrew Lloyd Webber era o marido dela na época, e os agudos foram feitos para a voz dela. Então, todas as outras que vieram depois, em outras palavras, tem que fazer o que ela fazia. E é de uma qualidade impressionante, assim. E o filme é de 2004, com o Gerard Butler, que eu também não sabia que cantava, com o Patrick Wilson, que faz os filmes da Freira e da Invocação do Mal, vive nos filmes de terror hoje em dia, mas que canta muito. É um filme muito bom, muito legal, mas eu acho que ele perdeu um pouco da magia do encanto do teatro. Então, quem puder assistir essa gravação ou puder assistir alguma montagem, esteve em São Paulo uns tempos atrás, Fantasma da Ópera, para mim, tem uma das trilhas sonoras mais bonitas do mundo, assim. É muito tocante, assim, as músicas, elas são muito, muito tocantes, até porque a história é uma história muito comovente, né, de qualquer forma, mas eu vim conhecer a Amy Rose no Fantasma da Ópera. Eu também. Já na versão do filme, eu não conhecia a Amy Rose, mas eu acredito que o Fantasma da Ópera, ele seja muito mais potente num teatro do que propriamente no filme. Então, eu acho que as performances, elas são claramente teatrais. A dinâmica, o figurino, ele perde essa atmosfera teatral. Então, eu não vi no teatro, mas eu vi o filme e era algo que eu gostaria de ver, uma performance no teatro do Fantasma da Ópera, porque eu acho, e na Broadway, então eu acho que deveria ser algo assim marcante demais. Eu vejo o Fantasma da Ópera e as músicas e os agudos, e agora sabendo, né, da criação com a Sarah Brightman, não há como, é uma voz muito peculiar, né, muito própria, então que as é difícil. Que fazem depois, acho que ralam, porque a comparação, o nível é muito alto para comparar. Eu imagino, o Fantasma da não Ópera sabia. É um musical, ele está há mais tempo em cartaz, ele ainda está no mesmo teatro que ele começou, em Londres, então o teatro é feito para o musical, então assim, todo o cenário abre, fecha a parede, então por isso que realmente é legal o teatro, porque ele está lá embaixo do teatro, e ele vai descendo, ele sobe, tem fogo, tem água, e o teatro é construído para esse musical, e ele está lá até hoje. E falando de teatro, que não tem como falar de musical sem falar de teatro, você comentou dos musicais, né, do Rei Leão, do Aladdin,
e eles são peças na Broadway agora, a partir dos filmes, né? Então, eles mudam algumas coisas, não tem os animais, né? Então, Aladdin, ao invés do macaco, ele tem alguns amigos, eles trocam algumas cenas, botam uma música ou outra, mas é o contrário, né? É a partir das animações, é aquele sucesso que eles fizeram, tanto que o Rei Leão é um dos musicais que mais lotados e mais reverenciados da Broadway, porque as músicas do Rei Leão, a gente já falou e a gente sempre vai falar, porque não tem comparação, né? Nossa, é incrível, uma trilha sonora incrível mesmo. Então, eu quero falar agora rapidinho de dois, para a gente terminar com Hamilton, porque a gente tem muito o que dizer. Eu falei para ela assistir, ela assistiu, eu quero saber tudo que ela tem a dizer, mas eu não podia passar sem mencionar Os Miseráveis, que também é a mesma situação dos Fantasmas da Ópera, eu acho. O filme foi feito a partir do musical, do teatro, foi feito a partir do livro do Victor Hugo. O filme teve uma mudança, foi feito ali em 2012. Normalmente eles fazem o playback no estúdio e o ator dubla na cena. E Os Miseráveis, eles cantaram em cena. Então, cada vez que eles precisavam refazer a cena, eles tinham que cantar a música tudo de novo. Então, o diretor quis, porque Os Miseráveis é um musical sofrido, né? Então, ele quis passar toda essa sofrência ali dos atores. Então, foi muito difícil para todos eles. Eles são eles mesmos que cantam todas as músicas. A Anne Hathaway fez muitos cursos, porque ela não tinha um alcance vocal para alcançar a música. Ela ganhou o Oscar, inclusive, pelo papel. É um filme que eu amo a história, eu amo o livro, eu amo o Victor Hugo, enfim. Mas é um filme muito triste, é uma história muito pesada, então, e é inteiramente cantada, assim como o Fantasma da Ópera. É a mesma ideia de você cantar o filme inteiro e ter pouquíssimas falas quando tem. E falar também rapidamente do La La Land, eu já abro para você falar dele, tá? Só para o La La Land, que foi um filme que o Damien Chazelle, que é o mesmo daquele filme da bateria lá, ele fez com essa ideia de musical antigo. Então, eles entram no mundo dos sonhos, eles começam a cantar, dançar, e de repente toca o celular, alguém buzina, eles são chamados para a realidade. Só que eu vi uma entrevista dele falando que ele não queria que fosse um filme musical antigo, que acabava bem, então ele quis acabar mal. Não sei se foi uma boa escolha, eu acho que para mim isso perde muito da magia do filme, mas foi o que ele escolheu. Em termos de paletas de cores, em termos de músicas, são todas músicas originais, escritas para o filme, com compositores que já estavam famosos na Broadway. Então, eu gosto muito desse filme até o final. É tipo Moulin Rouge, que eu também não vejo o final. O que você tem a dizer dos Miseráveis e de La La Land? Os Miseráveis, assim, é o tipo do filme, ao contrário dos mais antigos, dos mais clássicos, é um filme que eu não assistiria várias vezes. Então, eu assisti, acho que comecei a assistir uma segunda vez, mas eu acho que a magia de você assistir na primeira vez é tanta força que tem naquele musical, é como você disse, é uma história densa, é uma história que narra uma mudança, né, nacional, uma guerra, uma revolução. Então, assim, as primeiras cenas dos Miseráveis, você vê que eles estão dentro d'água, então aquele esforço do barco, de sair do barco, ele já num processo de guerra, à beira de serem atacados. Então, assim, é muito para você digerir. E eu assisti e, assim, eu fiquei impactada com as atuações. É grandioso, é um musical grandioso. Eu acho que para o cinema ficou maravilhoso, porque realmente, assim, o cinema, eu acho que o teatro ele tem uma magia própria. Eu vejo a linguagem do Fantasma da Ópera específica para o teatro, mas eu acho que Os Miseráveis para o cinema caiu muito bem. Sim. Porque o cinema ele dá esse recurso extra, né, cenográfico, de efeitos especiais e tal, então potencializou a história e uniu isso às atuações. Então você tem o Hugh Jackman, você tem a Anne Hathaway, você tem que, assim, arrasaram em termos de expansão vocal. É inesquecível, mas é um musical que eu não assistiria, eu não conseguiria assistir várias vezes, como no caso do Cantando na Chuva, que é algo mais leve, né? É muito denso. E eu não sei se é propriamente pela questão só da densidade histórica, da seriedade histórica, do contexto em que se passa, né, a premissa do filme, do musical, porque o Fantasma da Ópera também ele é triste, né? Ele tem um contexto que não é leve e tal, mas não sei, eu acho que a estrutura em si, né? A estrutura, isso, o ambiente, talvez, que se passa a história, o ambiente de revolução, de guerra, talvez isso, a pobreza, né? A miséria, então talvez pese mais. E é uma opinião pessoal.
Não, Apesar de eu ser concordo. Eu, maravilhoso, eu eu vejo acho mil vezes, mas colossal. eu concordo com você, Eu é acho difícil. colossal, mas não é o meu musical. Não é aquele musical que que bom, queria ver um musical, vou lá para Os Miseráveis. Não, não é a minha escolha, não é a minha primeira escolha. E La La Land. La La Land, eu fiquei muito feliz. Acho que, assim, eu concordo contigo sobre a questão do final. Eu saí um pouco devastada, porque eu não esperava aquele final no filme, porém, me surpreendeu muito a estrutura de Sim, roteiro e a inserção que eles propuseram em termos de música para aquele filme, para aquele musical. Então, a manipulação temporal que existe naquele filme, eu acho que foi incrível. É um filme que se passa sempre naquele presente, e se tivesse acontecido? uhum, Presente. E se tivesse acontecido? Presente. Então, aquilo ali para mim foi uma novidade, entendeu? Eu nunca tinha visto, nunca tinha me deparado com um musical que tiver uma história corresse em paralelo. Você tem a premissa do filme e você tem uma outra, você tem uma subhistória, né, que é aquela do que poderia ter acontecido. E nesse meio tempo, essas músicas que são músicas que acompanham o desenvolvimento da personagem, o crescimento da personagem ao longo do filme, né, até que os desencontros, são músicas extremamente compatíveis. Eu acho que eles foram muito felizes na composição da trilha sonora e buscar esses elementos da antiga Hollywood, né, que são sim. elementos assim que remetem aos musicais clássicos, e isso deixou a atmosfera do filme agradável, nostálgica, colorida, porque esses pontos Palheta de de cores, esse modernidade, filme é a lindo. palheta de cor, exatamente. Então, também a escolha do elenco foi maravilhosa, Que porque canta e dança, né? A Emma Stone é um furacão, é uma deusa, né? É, eu sou Aquela fã do menina, Ryan Gosling também, então. sim, o Ryan Gosling, que eu não sabia que tocava nem cantava, para mim foi uma Sim. surpresa. Mas enfim, eu acho que foram elementos bem sucedidos ali naquele filme. Não gostei do final, queria que o negócio tivesse terminado bem. É, Mas enfim, marca por conta disso marcou. também, né? E marcou por causa da Marca. polêmica do Oscar, né? Fazendo aqui só uma fofoca, uma Sim, treta fofoqueira aqui. isso. Não foi a Jane Fonda, eu não lembro quem foi, mas eles fizeram uma confusão e a Emma Stone ganhou o Oscar de melhor atriz. Daí tá escrito Emma Stone, La La Land. E deram o mesmo papel para a pessoa que foi ler o Oscar de melhor filme. E a pessoa leu La La Land, que não leu o nome dela. E todo mundo estava comemorando, já estava no palco, uma galera, e de repente falaram: não, peraí, deu um problema aqui. Foi aquela comoção, tem meme, tem tudo, e era Moonlight que ganhou. O papel, eles eram errado, o papel, teve um problema da auditoria, né? Foi um caos isso aí, você lembra disso? Lembro sim. Gente do céu, e virou histórico, né? Tipo, aquele meme Sim. da coroa vai dar para La Land, deu para Moonlight, Moonlight era um outro, perdeu o total, porque daí deram correndo para Moonlight, parecia saber o que estava acontecendo, é um filme super É, denso, outra proposta, perdeu um pouco ali da coroação do Moonlight. Mas sim. eu acho que La La Land, talvez o final tivesse sido diferente, ele tivesse levado o Oscar de verdade, não só por meio de treta, assim. E para falar de Hamilton agora, que eu já aviso que a gente está caminhando para o final, infelizmente, porque se deixar a gente falar de musical, a gente vai até amanhã, semana que vem. Mas já é o filme que eu vou indicar, porque eu já falei muito de Hamilton na vez passada, então eu vou deixar a Alice falar dele agora. O que você achou do Hamilton? Pois então, você tinha me sugerido, né? A gente começou a falar sobre trilhas sonoras e tal, e aí você tinha me falado de Hamilton, até então eu não tinha visto. E é, eu me programei para assistir Hamilton. Sabia que eu ia gostar, porque eu gosto de musical, é uma coisa assim que eu vejo naturalmente, sem problema nenhum, mas o que que acontece? Eu acho que foi o musical que eu mais repeti. Né, mesmo em relação aos clássicos, que eu gosto muito e tal, eu acho que eu vi Hamilton pelo menos umas 6 vezes. Nossa Nossa, eu vi Senhora. muito, eu repeti muito, porque assim, o Hamilton, ele tem elementos que me agradam. Na verdade, assim, o musical, ele me agradou de todas as formas possíveis. Eu acho que foi extremamente inteligente, foi muito bem idealizado, foi executado com extrema competência. Então, se você listar quais são os itens de composição para um festival, para mim é como é nota de escola de samba, se você for, 10 for para listar tudo. os itens do 10 para tudo, 10 para tudo, então eu não esperava que eu fosse gostar tanto de um musical, principalmente
por ele ser de um contexto histórico e de história americana, que é algo que a gente não está tão familiarizado, né? E aí eu achei, assim, brilhante, eu não tenho outra palavra para adjetivar esse musical, a não ser brilhante. Gostei, vou recomendar outro, mas eu reforço a tua recomendação, a tua indicação de Hamilton. Por favor, quem puder assistir, assista, porque é brilhante, maravilhoso. Vale a pena, eu concordo, desde a composição de cena, do cenário, da forma como eles se movimentam, é moderno, a música é rápida, ele vai envolvendo do começo ao fim. Dê uma chance para ele, porque vale a pena. Dê uma chance para todos, se vocês tiverem algum que vocês gostaram mais, querem conhecer mais, querem rever. Musical é sempre bom, é o que eu escrevi no meu livro, eu fiz uma crônica só sobre musicais. Musical é aquele bolo de chocolate gostoso à tarde, é aquele momento você com você mesmo, com a tua família, com teus amigos. É sempre um alento, por mais dramático que seja, ele sempre faz um carinho na alma, assim. E antes de você dar a tua indicação de filme, eu só quero falar da frase da semana passada, para não ficar sem resposta. Tantos bares em tantas cidades, em todo mundo, e ela tinha que entrar logo no meu. Clássico Casablanca, quando ele tá lá chorando e se afogando as mágoas. E Casablanca vai vir num episódio futuro, porque merece. Tem uma das cenas mais icônicas também, aquele final. Liz, muito obrigada por esse papo que passou voando, como todos os nossos papos. A gente já pode fazer mais episódios sobre musicais, porque faltou muita coisa para a gente falar. Te agradeço sempre por estar sempre aqui, disposta, aberta, e a gente conseguiu falar mais devagar, porque no primeiro a gente estava numa empolgação que a gente se embolou toda, mas a gente é assim mesmo, e quando a gente gosta, a gente se anima. Obrigada, vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e a sua indicação de filme da semana. Bom, eu vou começar com a minha indicação, não é? Que, como eu falei para vocês, eu sou muito fã dos clássicos lá, principalmente os da década de 50, 40, 50, e aí eu queria sugerir um do Fred Astaire e a Rita Hayworth, que é um show de sapateado, que é o Bonita Como Nunca. Eu acho que encontra facilmente na TV, nos streams, e sim, é lindo, músicas maravilhosas, atuações impecáveis, e o sapateado é sublime. E, claro, a honra é toda minha de estar aqui, nossa, agradeço, aceitarei sempre que você chamar, porque é muito bom poder conversar sobre filmes, sobre música, e essa paixão que a gente tem pelo cinema, como você disse, vai com certeza pedir vários podcasts. Sim. Então, agradeço novamente o espaço, agradeço ao podcast Rabiscos, esse programa Cabine do Filme, que é um deleite aí, a cada episódio a gente aprende um bocado e aprende com você, e é isso, novamente, vida longa ao trabalho do Tadeu, e viva o cinema, né? Viva o cinema. Viva os musicais. Obrigada, Liz. Até semana que vem, pessoal. Um beijo para todo mundo.